Doutora Clemirene, eu tenho esse vídeo aqui para a senhora de uma sala de aula. Hoje as crianças, porque os pais não entendem o limite, a regra do jogo do conceito tutelar do menor. Não sabem interpretar. E acho que tem que dar liberdade geral para o filho. E o filho pode fazer o que quiser. Irmão, dentro da sala de aula acontece isso. Veja aí, professora, né? Até soco o aluno dá na cara do professor. Os professores estão apanhando, gente, de alunos. Preste atenção, uma criança, eu acho que essa criança deve ter 5, 6 anos, 7 anos, eu acho que o máximo 8 anos de idade. Olha o que essa criança fez dentro de uma sala de aula. Veja isso. Deixa ele. Se acontecer alguma coisa, vai dizer que a gente botou. Olha essa criança, irmão. Até a mãe chegar aí. Presta atenção aí, ó. Olha lá. Os educadores não podem fazer nada. Olha o que essa criança está fazendo. Não adianta, ver o quê? A gente não Olha o que essa criança faz numa sala de aula, irmão. Olha isso. Olha isso. Olha o que essa criança... Não segura. Não segura a criança. Tem que deixar ela quebrar tudo. Solta a cadeira. Olha isso aí, irmão. Olha isso aí. Dona Cimeia, solta ele. É. Solta. Pode soltar. Eu quero saber. Olha isso aí. Educacional, com assistente social, com a polícia. O que a gente faz com uma criança dessa? Ao Conselho Tutelar do Menor. Tomba. Olha isso. O que fazer, doutora Clemirene? Olha isso. O que fazer com uma criança dessa? Olha, Santana, quando nós observamos uma imagem dessa, a princípio nós precisamos observar por quê? Porque a conduta indisciplinar ou o comportamento desviante, ele pode ter várias origens. Pode tratar-se de uma criança que tenha problema psiquiátrico ou tem algum distúrbio. Se a criança tem um problema no seu desenvolvimento cognitivo, um problema psiquiátrico, um problema psicossomático, alguma coisa que interferiu no desenvolvimento intelectual dessa criança, de modo que ela não consiga comportar-se da forma adequada e dependa de um tratamento, ela precisa ser assistida, né? Essa criança tem o direito de um tratamento por ser, antes de ser uma criança, ela é uma pessoa. Então, ela precisa ser tratada. Um ser humano. Agora, nós precisamos observar também que, infelizmente, nas escolas brasileiras, muitos casos de indisciplina não são de pessoas que têm um problema psiquiátrico ou psicológico. São crianças que têm uma conduta desviante ou são indisciplinadas ou cometem ato infracional em decorrência de não terem aprendido limites e o respeito ao próximo. Como eu disse antes, nós viemos de... A história brasileira, quando nós nos reportamos à história do Brasil, nós viemos de uma ditadura militar. Na época da ditadura militar, quem estuda história sabe que nada era permitido, até o pensamento. Não existia liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Mas quando a Constituição Federal é promulgada, ela constitui para nós como uma garantia fundamental e uma de suas cláusulas pétreas que a liberdade é um direito, é uma garantia. Ninguém pode violar o meu direito à liberdade. Então, quando nós saímos da ditadura militar e nós somos abraçados por um Estado democrático de direito que preconiza a liberdade em seus mais amplos aspectos, às vezes o indivíduo, especialmente criança e adolescente, conhecedora dos seus direitos, muitas vezes esquece que o seu direito termina onde chega também o direito do outro. Porque mesmo sendo criança e adolescente, Santana, criança e adolescente não possuem só direitos. Elas são indivíduos aos quais também existem direitos que lhes são inerentes. Mas elas não possuem só direitos.
Elas possuem o dever de respeitar o próximo, de respeitar o professor, de respeitar o limite, de respeitar os seus pais. Mas é interessante nós observarmos que na doutrina educacional existem duas formas de educação, dois tipos de educação, que é a educação sistemática, que se processa na escola, e a educação assistemática. A educação assistemática começa no berço, começa no seio familiar. Então a família precisa ensinar limites para os seus filhos, para que quando eles cheguem à escola, eles consigam respeitar a liberdade também do outro, o direito do outro, sem ferir a integridade do outro, sem desrespeitar o outro. Infelizmente, quando nós observamos que o Brasil é o número 1 no ranking de indisciplina escolar, ele é um dos países que menos tem crescido em desenvolvimento educacional. Por quê? Ganhamos em índice de indisciplina e perdemos no nível do desenvolvimento da educação. Por quê? Porque nós não aprendemos como nação a respeitar a educação. Nós precisamos desenvolver no Brasil uma cultura de respeito ao professor. O professor no Brasil hoje parece que perdeu a autoridade de cátedra. Ele não consegue mais ser respeitado. Eu não digo que o professor tem que ser arbitrário, mas ele tem liberdade, ele tem autonomia como professor e ele não consegue mais exercer. Existem professores que sentem-se reféns de alunos muito jovens. Por quê? Porque até quando diz que o aluno precisa estudar, parece que está ofendendo, causa dano moral, causa algum prejuízo. E o professor perde a possibilidade de promover educação sistematizada, porque o professor só consegue sistematizar o ensino, porque a educação assistemática tem que vir do berço. E a escola está perdendo com isso. A escola não está conseguindo processar a educação de qualidade. E a nação perde com isso. Quando nós analisamos os países desenvolvidos, e nós vamos analisar o contexto educacional, nós observamos que os países de primeiro mundo preconizam a educação em primeiro lugar. O professor é respeitado. Não que nós estejamos com isso menosprezando as demais profissões, não. Mas é uma verdade. Mas todas as profissões passam pelo educador. Então o professor precisa ser respeitado. E este aluno, eu não sei qual o problema dele, se era um problema psiquiátrico ou não. Se for um problema psiquiátrico, ele precisa de um tratamento, porque ele é um cidadão, é uma pessoa e precisa de tratamento adequado. E se o problema dele não for um problema psiquiátrico ou psicológico, ele precisava ter aprendido limites com a família para que ele pudesse relacionar-se bem como pessoa, como cidadão e também como aluno. Nada mais